E temos aqui conosco o nosso convidado, Clésio Ofício, que é técnico do IPAS, e desde já mandar um forte abraço a toda a equipe do IPAS, que todas as quintas-feiras tem estado aqui conosco para podermos então falar e esclarecer as dúvidas de todos os telespectadores. Bom dia e bem-vindo ao programa. Muito bom dia. Muito obrigado por estar aqui neste programa da manhã. Sim. E, em nome do IPAS, agradecer mais uma vez. Bom dia a todos os telespectadores. Esperar que tenhamos uma conversa saudável deste âmbito social e cultural. Sem dúvida. Nós vamos falar hoje sobre a problemática, né? Do reconhecimento da união de facto. Mas quando nós consideramos, o que é considerado união de facto? Mais uma vez, muito obrigado. Dizer que vamos ter uma conversa. Não quero crer que esta seja uma entrevista, mas sim uma conversa. Uma conversa, sim. Dizer que união de fato é a união de duas pessoas que, estando impedidos de contrair um matrimónio civil num período de 3 anos, sem ter opção, num caráter duradouro, sem sobressaltos, é considerado uma união de fato, visto que as partes têm um desejo como tal de contrair o matrimónio. Neste âmbito, o legislador procurou acautelar esta situação de oficialização destas uniões, que os jovens, neste caso por diversas situações adversas, como tal, financeiras, por exemplo, mas que já vivem, coabitam debaixo do mesmo teto, passando a repetição, sem sobressaltos, num caráter duradouro, pode-se considerar uma união de fato. Logicamente que há requisitos básicos dos quais tem que se fazer valer para que se tenha esta união reconhecida. Claro, sem dúvida. E olha, nós vamos pedir aos telespectadores que estão assistindo através do Facebook, podem colocar questões para nós colocarmos aqui ao Dr. Clésio, e também vamos pedir aos telespectadores que quiserem ligar para nós, né, Mael, para usarem o 84030303. Pois, isto é um problema, diria eu, em outras vertentes. Imagina que se fosse de saúde mesmo, problema de saúde pública. Mas sim. Não, é de saúde jurídica. Portanto, nós temos visto muitos casos desses. É verdade. A população tem centenas de milhares de problemas destes. Pessoas que estiveram durante 20, 30 anos com um determinado fulano, principalmente as mulheres. Coitadas, elas são abandonadas por este marido, ela vai se casar com uma outra e ela está naquela situação de como é que ficará a questão praticamente dos bens, da divisão praticamente daqueles bens. E que muitas das vezes acaba ficando sem nada e o marido afasta ainda ela, ainda vai ficar com outra mulher dentro daquela casa, e uma mulher que esteve 30 anos e que ele proibiu a ela, a Eunice e o Dr. Clésio, proibiu a ela de estudar, proibiu ela de desenvolver, proibiu ela de crescer, não é? Agora imagina, depois vem a maldade, vai casar com uma menina da idade da filha dele, não é? É verdade. Isso é verdade. Eu acredito que é um dos casos, ou vários casos destes acontecem, e o IPAS tem recebido várias pessoas neste aspecto, com esta problemática. Sim. Mais uma vez dizer que concordar com as palavras de Eunice e o Mael, que é o que tem acontecido. É um dos motivos que fez com que o nosso legislador acautelasse esta situação, porque sempre houveram dispositivos que de forma jurídica, oficial, acautelavam, só que havia um vazio em relação às vantagens, direitos e obrigações que na sua plenitude prejudicavam na sua maioria a mulher. Em caso de separação, não havia um dispositivo legal que oficializasse, que desse valer o direito que esta mulher tem. Passo a repetição, viveu 30 anos, mas na hora de finalizar esta união, sem nenhum direito. Pelo que temos o dispositivo da Lei de Família, que era o de 2004, mais tarde foi alterado pela Lei 22/2019, de 11 de dezembro, que é a Lei de Família que está em vigor, que na sua maior plenitude, como base, aumentou o tempo de reconhecimento desta união, que foi a alteração. Antes era de 12 meses, 1 ano,
nesta nova lei, é considerada união de fato a partir de completados 3 anos ou mais. A partir daí já se considera uma união de fato. E em relação à partilha dos bens, todos os bens adquiridos na constância deste matrimónio são partilhados na mesma proporção, 50% de cada parte. Doutor Clésio, nós temos uma telespectadora que não pediu anonimato, ela enviou uma mensagem em que ela diz o seguinte: eu vivi quase 20 anos com o meu esposo, que já não sei se é esposo ou se é um estranho para mim, pois tivemos 2 filhos e quando eu exigi o casamento, o matrimônio, ele disse que já estamos a caminho das bodas de prata e não aceitou que fôssemos assinar. Por causa dessa minha preocupação, eu fui procurar ajuda e ele saiu de casa e tirando tudo o que nós compramos juntos. Ela, neste caso, e ele exigiu que ela saísse da casa e que vendessem a casa que eles construíram juntos para dividirem o dinheiro, mas ele tirou tudo que tinham construído juntos e levou para outra casa. Neste caso, como é que esta nossa telespectadora pode obter ajuda? Porque eu acredito, como ela, tem muitas outras telespectadoras até que